Olá, estudantes! Eu me chamo Maria Elis Miforo, sou professora de língua portuguesa da Rede Municipal de Blumenau. Durante este ano, estarei aqui com vocês utilizando esta ferramenta da videoaula para auxiliar vocês que estão aí em casa no aprendizado. Quero dizer que eu estou sozinha nessa sala, por isso estou gravando sem o uso da máscara. Também quero explicar para vocês que todo esse material que tem chegado até vocês através da plataforma, sejam as explicações, os exercícios, tudo isso foi planejado coletivamente pelo grupo de professores de língua portuguesa do município, inclusive pelo seu professor, que auxiliou em tudo. Durante as videoaulas, é importante que você tenha em mãos o seu caderno com as suas anotações, para que você consiga acompanhar as explicações. Através das videoaulas, eu farei explicações de conteúdos, explicação de atividades, exercícios que forem para casa para vocês fazerem e até a correção dos exercícios. Vamos então para a nossa aula de hoje, que corresponde à correção das atividades de estudo número 4, 5 e 6. Nessas atividades, vocês receberam 6 poemas diferentes. E a primeira questão trata então desses 6 poemas. Pediu o seguinte, que vocês dissessem qual era a temática, ou seja, de que assunto se tratavam esses 6 diferentes poemas que vocês receberam. A gente tem que lembrar então quais eram esses poemas, né? Se for necessário, sempre que você for fazer as atividades, retome as leituras dos textos, né? Para que venha a sua memória então e auxilie ali a fazer essas atividades, certo? Então vamos lá, o primeiro texto que vocês receberam, ou seja, o primeiro poema, era um poema com o título Lua na Água, era um poema imagem. Então, do que se tratava esse poema, ou do que se trata este poema? Se vocês observarem bem a imagem que ele forma, né, as palavras elas parecem que estão refletidas na água, certo? Então, a temática deste primeiro poema é o reflexo da lua na água. O segundo poema era um poema bem curtinho de Milor Fernandes, que dizia o seguinte: nos dias cotidianos é que se passam os anos. Do que se trata, né? Esse poema tão curtinho, né? A gente pode imaginar, professora, mas né, não diz nada, são apenas 3 versos. Diz sim, eles falam do transcorrer da vida, ou seja, da passagem de tempo da vida, né? Quando ele diz nos dias cotidianos, nas coisas do dia a dia, né? É que se passam os anos. Então, a passagem do tempo, a passagem do transcorrer da vida, certo? O terceiro poema, esse é um pouquinho mais extenso, A Canção dos Tamanquinhos. E vocês tinham que ler, né? Claro, não só esse, mas todos os poemas para conseguir identificar a temática, certo? Não adiantava só olhar, né, a imagem. Alguns eram o poema imagem, mas esse era a necessidade da leitura do texto, tá? E o texto, então, de Cecília Meirelles, vocês conseguiram identificar? Quem respondeu que o poema tratava do barulho dos tamanquinhos, acertou. E daqui a pouquinho eu já vou ler o texto para vocês, certo? O quarto texto era também o poema Imagem, né? Que dizia ali, trazia na sua imagem as letras que formavam a palavra pêndulo. E o título também é Pêndulo. Para quem não sabe o que é um pêndulo, eu trouxe para mostrar para vocês. Eu trouxe aqui uma pequena sineta e dentro dela o que faz o barulho
é um pêndulo que está aqui pendurado, né? Para quem já viu o filme, onde tem uma cena também de hipnose, né? Geralmente quem vai hipnotizar a outra pessoa, ela mostra um objeto, geralmente que balança, que pendurado, né? E diz assim: concentre-se o seu olhar aqui. Isso é um pêndulo. Brincando com vocês, eu fiz um pêndulo aqui com uma fitinha e uma tesoura. Então, lembrando lá da cena de hipnose, né? Concentre-se aqui, né? Então, isso aqui é um pêndulo, tá? Achei que vocês iam querer saber, né? E ficaram na dúvida, talvez, do que seria o pêndulo. Então, o quarto texto, né? Ele vai falar, então, do pêndulo, que é um poema-imagem. O quinto texto é um poema também bem curtinho, né, de Afrânio Peixoto. Diz o seguinte: observei um lírio, de fato nem Salomão é tão bem vestido. O título do poema, Opinião sobre Modas. O lírio, para quem não sabe, é uma linda flor. Salomão era um rei muito rico que vivia num castelo muito luxuoso. O rei tinha vestes das mais puras sedas e linhos finos, né? E olha o que o nosso autor disse: observei o lírio. De fato, nem Salomão é tão bem vestido. Ou seja, ele está dizendo que o lírio, aquela flor, é muito mais bonita, muito mais elegante, muito melhor vestida do que o rei Salomão, que era muito luxuoso e muito rico. Então está falando aqui neste poema da perfeição da natureza, ou seja, a natureza, o lírio, né, que é natural, que é uma flor, da perfeição dessa natureza. O sexto e último poema, que é o poema Imagem, também pós-tudo. Ele faz um jogo ali com as palavras, né? Mudar, mudei, quis tudo, tudo, agora pós-tudo, estudo, mudo, né? Do que está falando esse poema, né? Que essa composição das palavras ali que formam a imagem. Ela fala então da dificuldade de mudar o mundo. Realmente é bem difícil mudar o mundo. Para a segunda questão, pedia o seguinte: que vocês agrupassem esses textos em 2 grupos. Vocês têm 6 textos. Seria para agrupar 5 textos. Um vai cair fora. E tinha que explicar de que forma vocês iam agrupar e por que escolheram, né, esse agrupamento. Então eu deixei aqui no quadro já mostrando para vocês que o primeiro grupo ele vai ser composto pelo texto número 1, número 4 e número 6. É porque eles têm algo em comum, né? E o que eles têm em comum que eles vão para o primeiro grupo, né? O que há de comum nesses textos ali? Eu espero que vocês tenham entendido que eles estão no mesmo grupo porque eles usam imagem e escrita para representar o sentido, né? O mesmo sentido. É por isso que eles estão ali agrupados. E o segundo grupo ele vai ser composto então pelo texto número 2 e pelo texto número 5. Por que eles foram agrupados dessa forma? Porque são textos bem curtinhos, eles têm apenas 3 versos cada um deles e tratam de coisas bem simples. Então, por isso que eles foram agrupados dessa forma. Agora vamos para a questão número 3, que diz o seguinte: porque no texto número 1, que é aquele da lua na água, um poema-imagem, há palavras escritas de ponta cabeça. Vocês conseguiram identificar por que as palavras estão de ponta cabeça? Quem respondeu que é porque elas estão espelhadas na água, acertou. Assim como o reflexo, né?
sai ali então espelhado. Se vocês escreverem alguma coisa numa folha e botarem lá na frente do espelho, vocês vão ver que ela vai sair também espelhada, ou seja, de trás para frente, às vezes, né? Tá bom? Façam um teste em casa. A quarta questão pedia o seguinte: o título do poema da Cecília Meirelles, A Canção dos Tamanquinhos, né, no título, explique qual é a relação do título com o poema. Por que o poema leva esse nome, Canção dos Tamanquinhos? Por que será que a autora, a Cecília Meirelles, escolheu esse título para o poema? Eu vou ler então o poema para vocês, que diz o seguinte: A Canção dos Tamanquinhos, de Cecília Meirelles. Troque, 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 ligeirinhos, ligeirinhos. Troque, 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 vão cantando os tamanquinhos. Madrugada, troque, troque, pelas portas dos vizinhos. Vão batendo, troque, troque, vão cantando os tamanquinhos. Chove, troque, 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 no silêncio dos caminhos alagados. Troque, troque, vão cantando os tamanquinhos. E até mesmo troque, troque, os que têm seda e arminhos sonham. Troque, 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 com seu par de tamanquinhos. Então, a questão era a seguinte, né? Porque explique qual é a relação do poema com o texto. Se vocês ouviram bem agora o texto e se leram em voz alta, é bom ler em voz alta, né? Em casa, o texto, eu imagino que vocês conseguiram identificar que o troque, troque, troque dos tamanquinhos tem ritmo e tem uma musicalidade, tem uma sonoridade muito boa, que é comparada então a uma canção, que é uma música, né? Então por isso a autora colocou esse título no poema, né? Chamando de Canção dos Tamanquinhos, por causa do ritmo, por causa da musicalidade, né? Que esse troque, troque, troque dos tamanquinhos vai dando no poema. Então é isso, por causa do ritmo e da musicalidade, certo? Na quinta questão, a gente vai relembrar um pouquinho o conteúdo lá que foi mostrado para vocês, que era verso e estrofe. Acho que vocês compreenderam que num poema a gente não chama de linha, a gente chama de verso. Então é o primeiro verso, o segundo verso, o terceiro verso. Lá no texto narrativo a gente chama de linha. Primeira linha do texto, a segunda linha. Aqui no poema não tem linha, a gente tem verso. E quando nós temos um agrupamento de versos, nós chamamos de estrofe. Então, a questão era a seguinte: nesta coletânea de poemas, né, nesses 6 poemas que vocês receberam, quais deles são compostos por versos e estrofes, né? Para quem não lembrava, é sempre bom visitar os textos novamente. Então, reler os textos, olhar os textos novamente. Quem respondeu que são os textos número 2, o texto número 3 e o texto número 5, acertou. Esses são os textos que são divididos em estrofe e versos. Os outros textos, né, o texto número 4 e o texto número 1 e o texto número 6, eles são poemas-imagem. Eles não são divididos dessa forma, correto? Então, quem não acertou, arrume, por favor, a sua resposta lá no seu caderno. A questão número 6, ela desafia vocês a descobrir, né, quais são os textos que têm rimas. Vamos lembrar o que são as rimas. As rimas são a repetição de alguns sons que aparecem ali no texto, ou seja, nos poemas, né?
No texto número 2, nós temos o seguinte, o texto diz: nos dias cotidianos é que se passam os anos. Ou seja, nós temos a palavra cotidianos rimando com a palavra anos, certo? Já na canção dos Tamanquinhos, nós temos a rima da palavra tamanquinhos com outras palavras que eu coloquei aqui para vocês. Ligeirinhos, vizinhos, caminhos, arminhos. Todas elas vão rimar, então, aí com a repetição da palavra tamanquinhos. Entenderam? Acho que sim, que estava fácil, né? A questão número 7, ela vai falar então dessa repetição. Acabei de falar aqui da repetição da palavra tamanquinhos. Por que será que a autora Cecília Meirelles, ela utiliza esse recurso de repetição dessa palavra? Ela então utiliza esse recurso para dar então mais musicalidade ao poema e para indicar os passos também. Na questão número 8, pergunta para você qual é o poema que você mais gostou. É uma questão pessoal, né? Cada um de vocês deve ter gostado de um poema diferente e cada um tem o seu motivo, por que gostou. Então você vai dizer, né, que poema você gostou e justificar a sua resposta. Por que você gostou mais desse poema? E a questão número 9 diz o seguinte: qual o possível significado para tudo que está ali, entre aspas, né, destacando no poema pós-tudo? O que você acha, né? Qual é esse significado? Também é uma questão pessoal e aí cada um vai ter a sua resposta. Essas foram as respostas, então, da atividade de estudo número 4.